Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, aqui quem vos fala é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, prazer em recebê-los e obrigado por me permitir estar aí com vocês no seu lar, no seu serviço, no seu carro, muito obrigado mesmo. Hoje nós estamos na lição número 3 da nossa revista da BTU Dominical e o nosso tema é vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. E se você está participando a primeira vez, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, abençoar as pessoas com a palavra de Deus. E ainda mais, eu tenho para você os slides que foram passados aqui, ficará à tua disposição para você baixar em 3 versões, seja PDF ou no PowerPoint em 2 versões, para você usar na tua igreja, na tua EBD, ou mesmo para você baixar no teu celular e ficar para você disponível na hora que você está ministrando, para ajudar na tua EBD, amém? Estamos colocando à disposição então. Vamos lá, meus amados irmãos e irmãs, aí, aliás, nossas saudações a todo o povo, né? Todos os amados irmãos dos estados de São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, estamos em 18 países, aliás, muito obrigado a cada um, meu abraço carinhoso. Vamos lá, texto áureo. Romanos 8,6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida, é paz. Nossa verdade aplicada diz: aquele que nasceu de novo e anda em Espírito não mais vive dominado pelas inclinações da velha natureza. Nós temos 3 objetivos: apontar os mecanismos de defesa existentes, tratar sobre a ira e o perigo do auto-engano e explicar como a graça divina atua. O texto de referência em Efésios capítulo 4, versículos 22, 23, 24, 31 e 32. Você vai ler aí em casa, eu já vou para a introdução. Veja, a introdução diz: a presente lição tratará dos principais mecanismos de defesa da velha natureza e apontará a vacina da graça para tratar e vencer a velha natureza. A nossa natureza adâmica, tá, está se colocando aqui como a velha natureza, a natureza pecaminosa, ok? Vamos lá então, primeiro ponto, as defesas da velha natureza, e aqui nós vamos ter 3 subpontos, que é alguns mecanismos de defesa, negação e mentira é a camuflagem. Aliás, eu quero antes de tudo, né, voltando aqui no início, tá? Eu quero dizer para você por que eu coloquei esse desenho aqui, né? Esse desenho aí é a luta romana, tá? É muito importante que você entenda o contexto, que quando Paulo usa sobre a luta da carne e o espírito, ele está olhando esse contexto da luta romana. Na luta romana, quem vence na luta, tá, é aquele que derruba seu oponente, fazendo que as costas fiquem na lona, no chão, tá, e aplica uma chave e o imobiliza. Então, a luta da carne contra o espírito, Paulo está olhando desse ponto de vista, tá? Quando precisamos imobilizar, dominar a natureza adâmica, ok? Por isso que eu coloquei esse desenho, para você ter uma noção do contexto, né, que é a luta romana. Então vamos aqui, continuando na parte 1, as defesas da velha natureza. Para não ter que enfrentar a verdade, a natureza caída constrói mecanismos de defesa para se proteger contra a ansiedade e o medo. A falta de Deus é um vazio no coração do ser humano. Isso é um dos fatores principais que gera ansiedade e medo. Meus irmãos, vamos entender dentro deste contexto, né, como a nossa velha natureza, para suprir seu vazio, ele inventa alguns mecanismos.
Veja, eu coloquei aqui uma imagem, tá? Por exemplo, esse copo com água pela metade seria o ser humano. Tá? Quando há um vazio no ser humano, ele tenta sempre preenchê-lo. Então, esse vazio, tá? Então, gera uma ansiedade. Eu preciso preencher esse vazio. Não me sinto bem com esse vazio. Então, as pessoas inventam algum meio de preencher esse vazio. Vícios, a glutonaria, excesso de trabalho, excesso de esporte, apego excessivo a uma mesma ideia. Veja, são alguns exemplos que eu coloquei. Então, tudo que a pessoa, né, perde o controle sobre isso, tá? Ele precisa disso, né? Ele gera ansiedade, porque existe um vazio. Esse vazio que estamos mostrando é o vazio que pertence a Cristo. Tá? Ou pode ser até alguns outros vazios emocionais. Então, quando a pessoa aprende a preencher seus vazios, tá? Primeiro espiritualmente aceitando Jesus, se sente pleno, completo, ele não tem mais necessidade de buscar esses vícios. Você compreende isso? Eu não sei se você já aceitou Jesus, se você está me ouvindo e você já aceitou Jesus, você sabe que eu estou falando. Porque quando aceitamos Jesus, né, nós sentimos uma plenitude, uma completude. E não precisamos mais nada, nós somos pessoas completas. Tá? E é isso justamente que acaba com a ansiedade. Ok? Lembra, por favor, do dia que você aceitou Jesus, vê se você não sente esta plenitude. Vamos ver aqui alguns mecanismos de defesa. O homem, ao trocar a verdade de Deus pelas mentiras de Satanás, foi tomado por um espírito de mentira, que precisa ser vencida pela verdade de Deus. Veja, o apóstolo Paulo nos fala dos sofismas, enganos. O sofisma é um confronto de verdades. Isso é um sofisma, tá? Ou seja, tem verdade que não é verdade em si, é mentira, mas quando você olha, parece verdade. Vamos ver aqui, o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, tá? Ou argumentos, conforme a tradução. Veja, eu dei um exemplo aqui, o que um sofisma. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha só, eu quero que você perceba como o inimigo usa algo, tá, que parece tão simples, mas para confundir a verdade que Deus disse. Deus disse: não coma do fruto dessa árvore, porque certamente morrereis. Eu coloquei uma maçã aí, mas meramente ilustrativo. Irmãos, ninguém sabe que fruta que foi. Mas Satanás disse: olha, pode comer que não vai morrer, certamente não morrereis. Mas Deus disse que vai morrer. Mas Satanás disse: não vai morrer. O argumento é simples. Veja, você já viu alguém morrer só porque comeu uma fruta? Olha o que Satanás está dizendo. Você acha que é pecado comer uma fruta? É pecado comer uma fruta? Claro que não é pecado comer uma fruta. Uma fruta não mata ninguém. É verdade ou não é? Você já viu alguém comer uma maçã morrer? Não, né? É verdade que não mata uma fruta. Você concorda que não é pecado comer uma fruta? Não é. Tá vendo que isso é uma verdade? É uma verdade, sim. Não comer uma fruta não é pecado. Mas esta verdade que Satanás coloca, tá, confronta com a verdade que Jesus, ou que Deus disse: não coma, porque certamente morrereis. É interessante esse tipo de sofisma, esse tipo de argumento que Satanás usa até hoje. Nos apresenta coisas tão simples, tão inocentes, que parecem não ser, mas são, causam problema. Vou lembrar você de um momento que parecido com Jesus.
Satanás coloca uma pedra e diz: transforma a pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus. Olha só, é pecado comer pão? Não é. Não é pecado comer pão. Então Jesus poderia, se pensar desse lado verdadeiro, que não é pecado comer pão, ele poderia transformar as pedras em pão e comer, que não é pecado comer pão. Mas existe outra verdade. A verdade diz que Deus supriria o seu alimento em tempo oportuno. Quando Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, Jesus está falando do texto lá no deserto que Deus prometeu que na hora certa ia mandar o maná. Ou seja, Jesus disse: eu sei que Deus Pai não vai permitir que eu morra de fome, Ele vai suprir a minha necessidade, eu confio no que Ele disse. Conflitos de verdades, sofismas. A Satanás, às vezes, joga um sofisma, um argumento que nos faz duvidar daquilo que Deus disse. Negação e mentira. O caso de Ananias e Safira ilustra a gravidade de negar um fato para esconder lucro. Olha só. Quando havia a segunda intenção aqui de Ananias e Safira, eles querem um reconhecimento público usando a mentira e escondendo lucros. Vocês estão mentindo. O apóstolo Paulo disse assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Primeira questão. Paulo disse: deixe a mentira. Olha só. Não basta deixar a mentira. Ele disse: falai a verdade. Muito cuidado. Olha só como Paulo organiza aqui o texto. Deixa a mentira, ok? Mas não fique neutro, não fique omisso. Fale a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Olha o que o apóstolo Paulo coloca, o porquê. Por que está dizendo? Você está tentando prejudicar a quem, Paulo está dizendo? Você está tentando prejudicar o próximo? Está dizendo, você é membro do mesmo corpo. Está querendo enganar o outro é membro do mesmo corpo que você faz parte. Pensa, por favor, diz, não há razão de mentir. Você entendeu isso? Tá? Porque somos membros um dos outros. Então, quando você mente, ou eu minto, tá? E tento enganar o outro, eu estou enganando a mim mesmo. E Paulo disse isso, e lógico, para com isso. Amém? Graças a Deus que eu não tenho esse hábito. Amém? Vamos lá, camuflagem. A irritação pode estar sendo usada como uma camuflagem. Qual a motivação? Por que você fica irritado? É interessante, né? Porque o que te irrita ou o que você quer mudar no outro está dentro de você. Na verdade, isso é um conflito interno que você vê exposto no outro. Você sabia disso? Isso a gente chama de fator espelho. Né? Aquilo que te irrita ou que você quer mudar no outro, normalmente isso está em você. É um conflito interno em você que você vê exposto no outro, por isso que você quer mudar no outro. Mas na verdade o problema está em você. Isso é uma camuflagem. Às vezes as pessoas se irritam, tá? Mas é nada mais isso que uma camuflagem deles. As pessoas têm que entender isso, tá? Cuidado, todas as vezes que algo te irrita em alguém, pense um pouco. Opa, por que estou ficando irritado com essa pessoa e eu quero mudar essa pessoa? Esse algo deve estar me atingindo, né? Esse algo está em mim, tá? Então você vai ter que fazer uma análise de você mesmo. Vamos aprofundar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. A ira. A ira da velha natureza precisa ser contida, o perigo do auto-engano e considerando a causa da ira.
Veja, a ira, você sabe, né, do Megamente, eu coloquei o desenho do Megamente, a ira. O que é a ira? A ira é uma emoção que faz parte da personalidade do ser humano. Ela não é boa ou má em si mesmo, depende em que direção a usamos. Olha só, a ira faz parte da pessoa. Entenda isso, por favor. Lembra desse momento do filme Megamente, né? Quando, né, ele fica assim bem irado, né? E o que faz a outra pessoa, personagem? Pega ele e lhe direciona para o vidro que precisava ser derretido para salvar, né, a alegria, tá? Então a ira em si não é má ou boa em si. Em que direção estamos usando? Tá? Eu quero que você entenda bem isso. Olha o que Paulo disse: irai-vos. Você já viu isso? Paulo falando para você se irar? Por que Paulo está dizendo irai-vos? Porque faz parte da natureza. Não fica retendo, irai-vos. Só que não pequeis. Opa, irai-vos, ô glória, né? Mas não peque. Tá? Cuidado com essa ira. Se nós olharmos a palavra de Deus, Deus se ira. A face da ira positiva é irar-se contra o pecado e a injustiça, se revoltar contra a injustiça. Esse é o lado positivo da ira. Deus se ira. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu. Tá vendo? Não é pecado irar-se. Agora você tem que se irar no momento certo, na direção certa. Vamos ver Jesus? Jesus se irou várias vezes. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Isso foi no início do ministério dele, em João 2,15, e em Mateus 21,12, no final do ministério, ele vai fazer isso de novo. Você consegue imaginar Jesus tranquilo, calmo, pegando o chicote e batendo tranquilinho? Né? Você consegue imaginar Jesus, né, derrubando as mesas, virando as mesas, espalhando o dinheiro, as moedas, assim, calmo, tranquilo? Claro que não, né, meu irmão? Vamos ser honestos. Jesus está irado. O texto bíblico diz que os discípulos lembraram que o zelo da casa do Senhor me consome. Ele está irado contra o mal, contra a exploração que aquelas pessoas estão fazendo da fé do povo. Ele pega chicote e bate mesmo, e expulsa, e vira as mesas. É ira. Só que uma ira direcionada para a direção correta, no momento certo, na medida certa. Tranquilo? Vamos lá? A ira da velha natureza precisa ser contida. Agora tem um lado negativo da ira. Toda amargura é ira, é cólera, é gritaria, é blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Olha só. No mesmo texto que Paulo disse, irai-vos e não pequeis, a seguir disse, veja a ira como que está trabalhando na tua vida. Ira positiva ou ira negativa? A face negativa da ira é uma pessoa que fica histérico, invejoso, um ser humano rabugento, arrogante, ciumento, agoniado, hostil, vingativo, colérico. A face negativa. Mas lembre-se que a ira faz parte, tá? Faz parte do ser humano, tá? E aí tem que saber nada mais que gerenciar esta emoção. Vamos lá, o perigo do auto-engano. Nossa tendência é ocultar os nossos pecados. Enganou seu coração, mais do que todas as coisas, e perverso.
quem o conhecerá? Olha o que o profeta Jeremias está dizendo. Como é difícil eu mesmo discernir as intenções do meu coração. Como, né, é complicado eu fazer uma divisão, uma linha bem tênue separa uma ira positiva e uma ira negativa. Como que é difícil estar dizendo. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos domine. Por isso, nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo, que é temperança, é equilíbrio. Vamos ver? Olha só a frase de Aristóteles. Qualquer um pode irar-se. Isso é fácil. Agora, mas irar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa, não é fácil. Tá? Isso é reconhecível, tá? Não é fácil, mas isso é o ideal. Isto aqui é fruto do Espírito Santo, é uma pessoa dominada pelo Espírito Santo, tá? Jesus, né? Tá? Jesus no templo, ele se ira contra os fariseus, ele se ira na medida certa, não machuca as pessoas, ele se ira na hora certa, tá? Dentro do templo daquele período, pelo motivo certo, o teu zelo da tua casa me devora, e de maneira certa. Tá vendo? Irai-vos e não pequeis. Considerando a causa da ira. A ira, às vezes, a ira negativa, aqui Tiago colocando, de onde vem, onde nasce, qual a causa, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós. Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha que palavras! Guerras e pelejas. Veja, de onde nasce? Dos deleites, dos prazeres, que estão aqui dentro, guerreiam, estão em conflito aqui nos meus membros. Perceba que a ira, antes de tudo, é conflito interior da pessoa. Fala adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Veja, quando fala de adúlteros e adúlteras, está falando pensamentos divididos, amor dividido, pessoa inconstante. Olha só o que estou dizendo. Quando uma pessoa tem pensamento dividido, ora no mundo, pensamento no mundo do pecado, ora no pensamento de Deus. O seu amor, ele quer dividir, quer amar as coisas do mundo e quer amar a Deus. E ele fica inconstante. Tá? É igual a alguém que está vivendo em adultério, está dizendo o texto. A pessoa não sabe com quem viver, com quem conviver. Isso causa um conflito interno, porque a pessoa vê uma barreira, vê uma dificuldade intransponível, ele não sabe se vai para cá ou para cá. Quando todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que uma pessoa se depara diante de uma barreira que ele não consegue superar, fica irado. Todas as vezes. Então, quando uma pessoa fica ora para cá e não consegue, tá? Porque ele é só uma pessoa, não vai conseguir ir pelos dois lados, aí a pessoa fica irado. Vamos considerar a causa ainda. Quando a pessoa toma consciência que aquilo que ela quer fazer não consegue fazer, que está enfrentando um obstáculo intransponível, normalmente fica com raiva. E essa pessoa pode agir de forma agressiva, machucando o próximo ou machucando a si mesmo. Ou, do lado positivo, pode criar forças incomuns para superar esse obstáculo. Ou seja, parar de ser
inconstante, parar de tentar se dividir entre dois senhores. Vamos ver aqui a graça de Deus e a velha natureza. A vacina da graça, precisamos permitir ser vacinados, e a velha natureza é vencida. Nesse tópico veremos como Deus manifesta a sua graça e nos torna participantes da natureza divina. Disse o texto aqui, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha que texto lindo. Graça. Deus dá graça àqueles que reconhecem seus limites. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar-se a Deus é crer no que Ele disse e agir conforme essa crença. Quando eu creio que Deus disse a verdade, eu vou me sujeitar a Ele. E Deus vai nos dar graça, tá? E quando nós agimos à altura dessa crença, tá? Nós somos vacinados pela graça. Ou seja, nós aceitamos, reconhecemos e vivemos o amor de Deus. Olha o que o texto diz, adúlteros e adúlteras, Tiago 4:4. E o que Jesus disse? Ninguém, não tenta você ser o primeiro, que não existe, ninguém pode servir a dois senhores. Agora a seguir disse Jesus, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Olha o que Jesus está dizendo. Quando alguém tenta servir a dois senhores, ou seja, viver em adultério espiritual, ele vai ficar com ansiedade. Olha o que está dizendo, a ansiedade, tá? É um fruto, tá? É um resultado da pessoa que tenta tomar uma decisão, ou para lá ou para cá, mas sempre está em dúvida qual das duas coisas fazer. Isso gera ansiedade. A decisão de quem servir é individual. Você deve decidir particularmente a que Senhor servir para que você saia desta ansiedade. A velha natureza é vencida. Levíticos nos diz assim, não aborrecerás teu irmão no teu coração, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Levíticos 19. Agora veja o que Amós disse, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Romanos 12:9 vai dizer a mesma coisa, para nós aborrecer o mal e se apegar ao bem. Eu quero que você perceba aqui que no texto de Levíticos 19 disse assim, não aborreça. Em Amós disse aborreça, mas perceba a direção do aborrecimento que disse. Não aborrece o teu irmão, não te vingues, não guardes ira, não deixa que a raiz da ira, da amargura esteja no teu coração. Só que ao mesmo tempo que disse não te ires, ele disse ama. Sempre, por favor, não se ire, mas ame. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo, eu que dou a direção correta. Eu sou o Senhor. Ou você segue a minha orientação, ou não vai dar certo. Agora em Amós e em Romanos 12:9, o Senhor te orienta a mais. Disse assim, aborrece o mal. Aborrece o mal e ame o bem. Que receita linda, né? Eu vou aborrecer o mal, mas uma vez que aborreci o mal, eu vou amar o bem. Eu vou me irar contra o mal, mas eu vou amar o bem. Eu coloquei aqui mais destacadamente, não aborrecerás o teu irmão no teu coração, nem guardarás ira. Veja, aborrecer o mal é aborrecer o bem. E a minha pergunta é, em qual direção está a tua ira? Você está aborrecendo o quê?
Ou quem devemos aborrecer o mal, não o irmão. Como estamos reagindo? Como você tem reagido diante das circunstâncias da vida? Tem guardado a ira, raiz de amargura, ou simplesmente tem aprendido a amar? Amém? Muito bem, meus amados, nós chegamos no final, uma lição que é muito refletiva para você pensar mesmo, tá? Nós hoje apontamos os mecanismos de defesa existentes, tratamos sobre a ira e o perigo do auto-engano e explicamos como a graça divina atua. Deus vos abençoe, uma boa EBD, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, abençoe vidas e se quiser comentar, comenta, que é um prazer servir os amados irmãos.